Oi, viajante da vida! Vamos continuar a nossa viagem sobre a educação do espírito? No vídeo que saiu há 15 dias atrás, você já viu? Se não viu, veja primeiro e depois volte a este aqui. Nós comentamos de forma geral sobre o que é educar o ser espiritual. Nesta nossa nova viagem, nós vamos falar sobre a educação de crianças e jovens, a nossa grande esperança de transformação da Terra. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e o seu comentário, ele é muito importante para nós. Desde já, meus amigos, obrigado e boa viagem! Bom, retomando então a nossa tarefa, falar da evangelização de crianças e de jovens, isso não quer dizer que são eles os privilegiados. Tá? Uma casa espírita que tem a possibilidade tem que trabalhar a evangelização em todas as faixas etárias. A diferença é de metodologia. E aí, lógico, na ajuda, inclusive, para ajuda em casa, para outra tarefa, que é a educação do espírito no nosso lar, nesses espíritos, principalmente que foram confiados a nós, na condição de filhos, na condição de netos, a gente vai perceber que crianças têm etapas bem distintas de conhecimento, né? Na infância está lá o eu velhinho dormindo. A questão 383 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta exatamente isso. Qual para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Pensa bem, né? O espírito está lá, livre no mundo espiritual, atravessa a parede, invade o pensamento dos outros, né? E aí resolve reencarnar. De repente ele se vê embolado no útero lá pequenininho, passa um tempo naquele quentinho, naquele conforto, de repente nasce um joelho, enrugado, vermelho, né? Desdentado, careca, não consegue se alimentar sozinho, não consegue se vestir sozinho. Tem que ter alguma utilidade. Passar pela infância tem que ter alguma utilidade. E aí os espíritos respondem assim: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Aí é que vem a questão que a gente não pode perder de vista, né? Ter uma criança na família, ter a possibilidade de ser um professor de ensino fundamental, ter a oportunidade de ser um evangelizador da casa espírita, lidar com crianças no modo mais amplo, não só como filho, filha, neto, mas sobrinhos, é uma responsabilidade grande. Nós temos a incumbência de ajudar esses espíritos que nós não sabemos, e alerta, não nos interessa saber. Para de ficar escarafunchando o passado de filho e neto. Ai, mas é tão assim, queria fazer uma regressão de memória para saber. Vai descobrir que não era boa coisa. A lei não é de progresso? Nós não temos lá Livro dos Espíritos, capítulo 8, lei de progresso. Então, gente, hoje nós estamos melhor do que já estivemos antes. Certo? Essa história de querer investigar o passado, esticar o passado, só vai descobrir que valia menos do que vale hoje. Então deixa quieto, está esquecido, está bem esquecido, né? E aí, mas nós não sabemos que tipo de espírito chega para nós. Mas nós sabemos o que nós podemos fazer para que esse espírito seja diferente ao nos deixar. Ou ao nós o deixarmos, porque a tendência, o natural, é que nós partamos da vida física antes deles. Mas certamente eles vão crescer, vão constituir seus próprios lares, vão viver longe de nós para estudar. Então é nessa fase aí que formar o lastro, que garantiu uma base sólida de evangelho, é muito tranquilizador. Nós trabalhamos numa universidade que fica no interior e ela recebe alunos do país inteiro, ainda mais agora com essa história de Enem. Você tem um aluno que faz o Enem no Amazonas e vem fazer veterinária na Rural. No Pará e vem fazer engenharia química na Rural. E eles estão longe das famílias. No nosso caso de famílias espíritas, para nós termos sossego, para nós termos tranquilidade, essa é a hora de investir. Aqui não tem a hora do desenho animado antes da aula de evangelização. Tem a aula de evangelização e depois se vê desenho animado. Exatamente por causa do compromisso que nós assumimos.
E aí ainda lá na questão 385, os amigos espirituais ensinam a Allan Kardec. Olha que coisa importante. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências para que não lhes possam imputar excessiva severidade, dar-lhes ele todos os aspectos da inocência. Mas não é verdade? Toda criança parece um anjinho, ainda mais quando está dormindo. Uma dos meus prazeres na infância dos meninos era acordar de madrugada para tirar foto. Eles odeiam isso, tá? Mas quando mostra para a namorada. Mas era um prazer enorme, porque é uma entrega. Sabe, eles dormem com uma tranquilidade, se sentindo tão seguros, ainda mais no colo da gente. Né? Então é muito tranquilo, parece mesmo. Aquela coisa dócil, aquela coisa amorosa, aquele olhar de confiança. Né? Quem lida mais próximo, quem está atento, quem se dispõe a observar o crescimento dos filhos, e não apenas é um reprodutor, uma reprodutora, vai perceber como eles nos olham. Como eles nos olham com confiança, como eles nos olham sentindo em nós a segurança que eles não têm, pela fragilidade que se encontram. Né? E cultivar isso é muito importante. Não perder isso já na infância é muito importante. Mas os espíritos seguem. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inocência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser. E se não são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. E é aquela história, né? Parece um anjinho, mas é um capetinha. Mas a gente não reconhece. Ah, não, ele só está nervoso. Não, ele só está agindo assim porque ele não gosta de ouvir não. Não tem umas coisas dessas? Não tem pai e mãe ceguinho que faz isso? Né? Que em vez de corrigir, vai reclamar com a professora? Outro dia desse eu vi uma figura que eu achei assim, eu me senti nela. Embora eu não lide com crianças de ensino fundamental, nem com jovens de ensino médio. Mas assim, a gente se sente uma figura de uma professora na década de 50. E aí a criança, né, respeitosa, e os pais virando para o filho na frente da professora, dizendo, mas que notas são essas? Cobrando do filho um comportamento maior. Na década de 2019, né, na década dessa que nós estamos, a mesma cena, a professora intimidada, a criança toda posuda e os pais falando, que notas são essas para a professora? Então tem pais que não ajudam os educadores. Tem mães que não ajudam os educadores. Tem mães que não olham as mochilas dos filhos, ou pais que não olham as mochilas dos filhos, para ver se tem coisas que não são deles. E podem ter essas más tendências, esses maus pendores. Eu fui criado vizinho do primo de um jogador de futebol famoso, que agora já está aposentado e não se elegeu governador. Né? E aí, né, a gente percebe assim, nitidamente as tendências quando você tem uma criança de 8 anos que encontra um gatinho sarnento na rua. Naquela época, o leite era de saquinho. Entreguei de vez. Leite era em saquinho, não é? Caixinha é coisa nova para você, tá? Leite era em saquinho. Pois é, o leite era de saquinho. E aí ele botou o gatinho dentro do saquinho, encheu o saquinho de pedra e jogou para cima. Com 7, 8 anos. Isso é algo que os pais precisam estar atentos. Isso é um alerta. Não quer dizer que tem que repreender, chamar de marginal, de bandido, criminoso. Não, mas ao contrário. Peraí, mas por que você fez isso? Tentar chamar o espírito ao lado bom que ele tem. Porque se a gente fecha os olhos, se a gente diz que a criança é assim, criança não é assim mesmo. Principalmente na traquinagem. Quando criança faz traquinagem ou faz maldade, crueldade principalmente, ela está revelando o espírito que está ali. E aí não adianta botar o nome na desobsessão, porque não é um espírito desencarnado externo. É ele mesmo. Né? É ele, aquele espírito que precisa ser doutrinado dentro das nossas casas. Dentro dos nossos ambientes de evangelização. E é exatamente aí que a gente percebe, né, a continuação da informação dos espíritos. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência dos que devam fazê-los progredir. Olha a importância da infância aí. É substituir os pendores negativos, não precisamos saber. A modinha de aura colorida passou, graças a Deus.
Foi final da década de 90, início da década de 2000. Hoje ninguém mais fica preocupado se a aura é cor-de-rosa, se a aura é azul, essas coisas, né? Não vou nem citar mais para não dar crédito a uma falácia. Mas assim, no passado as pessoas queriam. Ai, meu filho tem aura rosa, minha filha tem aura azul. A gente não pode fazer esse tipo de distinção. É espírito para ser educado, é espírito para ser evangelizado. Ponto. É para isso que Kardec nos convoca, é para isso que os espíritos nos convocam. Então, a delicadeza da infância os torna brandos, maleáveis, fáceis de atrair para o lado bom, de atrair para o lado luminoso da força. Vamos fazer referência aqui a filmes de ficção científica, né? E aí os espíritos continuam. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Aí a gente tem que pensar em como, né? Porque o termo reprimir algumas vezes vai para a história do vou reprimir, castigo, 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 só vai dar revolta. O reprimir ali podia ser substituído por reformar. É uma palavra muito mais adequada na pedagogia de hoje. Tal o dever que Deus impôs aos pais. Missão sagrada que terão que dar contas. Questão 385 do Livro dos Espíritos. Então, de vez em quando, tem gente querendo ser missionário da mediunidade, né? Querendo ser missionário na tribuna, querendo ser missionário na psicografia e está deixando de ser missionário na educação dos filhos. É complicado fazer isso. É deixar um compromisso que é nosso por outro que talvez não seja. Então é chamamento da espiritualidade para a nossa próprio despertar. Mas aí olha só, não vão ficar iludidos, né? Ai, criança, bonzinho, pequenininho, tão educadinha, não. Questão 379. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Resposta dos espíritos, pode até ser mais se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Olha isso, gente. Quer dizer, você pode ter um homicida em série reencarnado na sua família. Mas como ele está com 3, 4 anos, o máximo que ele faz é amarrar a bombinha no rabo do gato e acender. Se a gente começar a educar desde cedo, aí ele ia entender que o gato é um bichinho vivo, né? Que o caramujozinho que está subindo na parede não precisa ser esmagado. Então a gente começa a preparar aquele indivíduo para que ele não seja mais um homicida em série. Essa é a questão, mas ele pode trazer do passado mais evolução do que nós. Ponto. Evolução intelectual a gente percebe fácil. Muito fácil. Como essas gerações novas têm habilidade para tecnologia. Né? Vamos aprender a usar um WhatsApp da vida, um Facebook, a gente faz tanta besteira. E eles com 5 anos sabem fazer aquilo mole. Então é algo que a gente tem que estar atento. Não vamos ficar iludidos. Tá? Agora, quer dizer que a gente não tem nada para fazer em relação a eles? Quer dizer que como eles são mais evoluídos do que nós, eu tenho que ficar quieto, omisso e deixar eles se desenvolver solto, livremente? Podem ter desenvolvimento intelectual, mas podem não ter desenvolvimento moral. A nossa função é de sermos referências para o desenvolvimento moral. Para o crescimento do ser espiritual que ali está. É nessa hora que o chamado a ser educador de espíritos é gritante, é um alarde para nós. É um baita grito. Por quê? Porque nós temos o compromisso. Não os deixemos à solta. A Lúcia Moisés fala no livro Nas Mãos Amigas dos Pais, que hoje em dia tem surgido um gap, um vazio entre a geração anterior e esta atual. Porque nós olhamos para eles com tanto desenvolvimento, com tanto traquejo, com facilidade de falar, e pensamos assim, poxa, eles sabem mais que eu. E aí eles olham para nós sem saber usar uma internet direita, sem saber usar um equipamento eletrônico, coisa ultrapassada, velho quadrado, né? Não sabe nada. E acham que a gente não tem nada para ensinar para eles, mas nós temos experiência de vida. Nós passamos por apertos que eles, adolescentes principalmente, ainda não experimentaram. Sem menosprezar a dor que surge nos jovens, nas crianças, porque de vez em quando a gente também menospreza a dor, como a gente sabe que vai passar? Como a gente sabe que aquele momento duro, difícil do adolescente, difícil da criança, vai passar, porque já passamos por ele? A gente às vezes menospreza a dor, mas a criança que está com o dedinho cortado e que está chorando lá com 3 anos de idade, é a maior dor que ela sente.
Né? E beijo de mãe cura. Beijo de pai cura também. Ela precisa do aconchego. E também precisa da advertência. Olha, vá com mais atenção, não coloque o dedo aí. Certo? E de vez em quando a gente faz aquela educação na base divina também, né? Porque Deus não cerceia o nosso livre-arbítrio e a gente quebra a cara para aprender. Então tem um amigo nosso, hoje a filha dele já está formada, é médica e tudo mais, mas ele conta que quando era um bebezinho, mais ou menos na faixa de 2 anos, ele estava no escritório, preparando uma palestra e a criança entrou. Entrou, pegou na mesa um clipe desse papel, que não era revestido na época, né? E aí ela começou a colocar o clipe num monte de buraquinho no escritório, até que ela chegou perto da tomada. Ele falou assim, filha, não põe o dedo aí. Não põe o clipe aí que dá choque. E ela pegou e... Isso é choque, tá vendo? Tá certo que ele não queria eletrocutar a filha, mas, né, é importante a gente estar atento a isso. E aí a gente coloca assim, ó, no jovem, o eu velho vai acordar, vai despertar. É aí que a adolescência se torna para nós aquela crise. Ai, quanta gente corre para o atendimento fraterno quando o filho entra na adolescência e começa a aprontar, né? Era tão bonzinho, era um anjinho, agora parece que ele dormiu, entrou um outro espírito encapetado no corpo. Não, não é não. Não trocou de espírito quando entrou na adolescência. Kardec pergunta para os amigos espirituais, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? Não tem o clichê de que a adolescência é rebeldia, de que adolescente é rebelde. Não. Adolescente não se rebela. Olha só. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. Então o adolescente não se rebela. Adolescente se revela. Se mostra tal qual era. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos. Kardec já lidava com a adolescência tardia no século XIX. Né? Surge-lhes o caráter real e individual. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. A gente acaba percebendo aqueles tracinhos, assim, a inclinação começando a surgir, né? Por isso a importância da evangelização no primeiro momento. A formação de uma base. Porque aí você pode dizer, mas olha só, eu sei que você tem vontade, eu sei que agora você quer descobrir seu corpo, quer descobrir, né, a sexualidade, mas, né, para isso você precisa ir numa festa e beber até cair. É isso que vai trazer alegria? Gente, né, a gente passou pela adolescência também, né? E a gente sabe, na época não tinha celular, hoje tem celular com câmera. É muito mais divertido ficar sóbrio. Porque você filma as macaquices, burrices, todos os outros. Antigamente o pessoal alegava amnésia alcoólica, não lembro de nada, e não tinha filmagem. Agora o pessoal lembra e mostra. Olha que tá aqui o vídeo. Aliás, antes de curar a ressaca, o vídeo já está no Facebook, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Essa questão aparece. O adolescente é um espírito que se revela. E aí, apesar de tudo, apesar de ser desafiador, é desafiador, não é? Quem tem a tarefa de educar filhos, né, de domesticar essas crianças, como o pessoal quer fazer parecer no centro espírita, sabe que é desafiador. Mas, apesar de ser muito desafiador, apesar de ter, né, que enfrentar tendências viciosas, vale a pena. Para nós espíritas que entendemos a imortalidade, há muita coisa que ser feita. A gente tem que aproveitar e receber um eu velho numa embalagem nova. Olha só, vamos aproveitar, né? Filho, espírito velho e embalagem nova. O que a gente pode fazer? Aproveitar e tentar. Já que o conteúdo da embalagem é maleável, não vamos imaginar aquela história assim, pau que nasce torto, morre torto. Isso é coisa de materialista. Espírita não pensa desse jeito. Espírita sabe que o espírito reencarna para mudar. Aquela do eu sou assim mesmo, tem que me engolir, não cabe. Então é receber, né, espírito velho na embalagem nova e ajudar esse ser a se tornar um ser melhor. Potencializar o seu lado positivo. E todos têm.
Todos têm. As criaturas, às vezes, podem ser uma criança violenta. Se você canaliza essa energia para o esporte, ela deixa de ser violenta. Ela vai aproveitar aquilo e esportes disciplinam. Aí a gente tem que ficar atento, hein, gente? Atenção a essas situações para que, assim, vamos ajudar, vamos lá participar e vamos assistir. Porque essa história de entregar a criança para projetos, e aí é nessa hora que cai nas mãos dos pedófilos. É nessa hora que acontecem os escândalos de abusos sexuais. Então, não sejamos inocentes a ponto de não desconfiar. Desconfiando. Principalmente se houver mudança de comportamento súbito. Ah, mas lá na escola tem o treino de basquete, o treino de futebol, e aí de repente começa a ficar uma criatura mais retraída ou então mais agressiva. Vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Principalmente quando a criança ainda não consegue se colocar, dizer o que está acontecendo com ela, porque ela está intimidada, ou ela vê naquele líder, naquele treinador, naquela treinadora, um verdadeiro Deus, um mito para eles, um mito a ser seguido, olha só que exemplo. Né? E aí não percebem que estão sendo abusados. Muitas das crianças abusadas demoram a perceber que estão sendo abusadas, porque elas têm essa idolatria pelo abusador. Então vamos impulsionar sim, vamos estimular sim a convivência, mas também vamos estar atentos a essa convivência. Porque senão nós corremos o risco de abandonar afetiva e fisicamente aqueles que foram confiados a nós para o crescimento, para a evolução. E aí, pensando nas fases do desenvolvimento, o Walter Oliveira Alves, ele vai recorrer a Jean Piaget e nós vamos fazer uma comparação com o André Luiz, no livro Missionários da Luz, para perceber a semelhança, mesmo que Piaget tenha feito uma abordagem toda científica, né, embora tenha sido de observar os filhos e os coleguinhas dos filhos, a gente percebe que André Luiz não está muito longe. E eles colocam o seguinte, ó. Inicialmente, e aí vamos pensar o seguinte, como espírito, isso é um longo percurso. E como criança ou como ser encarnado, isso pode ocorrer numa encarnação. Então a gente vai da fase da anomia, que é a total ausência de regras, não é? O homem primitivo, lá nas cavernas, ele não tinha regra nenhuma. Ele acordava um dia, né, excitado na sua caverna, via uma fêmea tomando água num lado, dava com um tacape na cabeça dela, e ela acordava com dor de cabeça no outro dia grávida. Sem regra nenhuma. Por isso que a mulher usa dor de cabeça até hoje como justificativa, né? Então essa é uma questão, é falta de regras. Né? É ausência de regras, a fase da anomia. Você não vai chegar para um bebê e dizer assim, não faça cocô na fralda, vai? Ele faz. Não chore quando estiver com fome, ele chora. É a maneira de se expressar. Essas necessidades, principalmente as fisiológicas, têm que ser atendidas pelo impulso. É o instinto, é a fase da anomia. Tanto no ser espiritual, quando nós somos seres primitivos, nós agimos muito mais por impulso, para satisfação das necessidades imediatas, do que por raciocínio. Depois a gente entra na fase da chamada heteronomia, em que as regras nos são impostas de fora para dentro. Em que a sociedade, em que a convivência social diz assim, não, você não pode abusar sexualmente de alguém porque está com desejo por ela. E aí aquela criatura primitiva que antes na caverna fazia isso, agora passa a se refrear. Cria coragem, vai na casa do sogro e pede em casamento. Né? Ou então a criança, olha, está na hora de acordar, não tem que dormir até agora porque tem que levantar para ir para a escola. Não, não vai comer sorvete antes do almoço. Tem regras externas. Porque se nós deixarmos sem as regras externas, o que acontece? A anomia volta. Numa faixa etária, num momento de maturidade espiritual que já não cabe mais. Não cabe mais na nossa sociedade, enquanto sociedade, o comportamento de espíritos na fase da anomia. Por isso que nós não temos mais espíritos primitivos encarnados na Terra. Todos aqui estão da fase de provas e expiações para frente. Não é verdade? Então, regras externas, enquanto nós não temos discernimento para vivenciar regras internas. E aí a educação do espírito deve levar à autonomia. Aqui a gente diz assim, olha, eu paro no sinal vermelho, eu diminuo na velocidade quando vai passar o pardal.
Aqui eu digo assim, eu não vou passar do limite de velocidade porque eu sei que a minha segurança está em jogo. É o mesmo comportamento. Um ditado por regra externa, se eu passar do limite de velocidade eu vou ser multado, eu não faço porque eu tenho medo da multa. O outro é, eu não faço porque eu quero preservar a minha integridade. Porque eu quero preservar a segurança do trânsito. Olha como é diferente, apesar de ser a mesma ação. Uma regida pela regra externa, outra regida pelas nossas regras morais internas, que vão se consolidando, que vão se construindo com o passar do tempo. Olha a nossa sociedade como nós já progredimos, por menos que se acredite nisso. Na época de Jesus, o que acontecia? As pessoas se reuniam numa arena para ver os gladiadores se matarem lá embaixo. Era a diversão. Bom, se bem que tem gente que assiste MMA até hoje, mas isso pula, né? Abafa o caso. Eles pelo menos não vão se matar. Hoje o máximo que acontece é os jogadores pararem no campo para ver o público se matar na arena. Mas também pode acontecer da animalidade desse jeito. Mas isso não é mais socialmente aceito. Isso não é mais um motivo de diversão. Então nós progredimos moralmente. Vai chegar o momento em que nós não teremos que lamentar, ai meu Deus, como é horrível a corrupção, nós temos que dar combate a ela. É verdade, temos medo, de todos os lados. E não de um lado só. Mas chegará o momento em que nenhum de nós terá sequer coragem de pensar em aceitar benefícios indevidos, quando estivermos mais evoluídos moralmente. Agora, na época de Jesus, olha só, Jesus foi trocado por Barrabás. Por quê? Porque os sacerdotes subornaram o populacho que estava lá para votar. E a gente acha que compra de voto é de agora, né? A gente acha que desvio de verba é agora. Quando Kardec fala dos publicanos no Evangelho segundo o Espírito, a gente percebe que desvio de verba é desde aquela época. Eles cobravam imposto a mais e desviavam um pouco para eles. Está tudo lá. Mas hoje a gente acha isso escandaloso. Hoje a maioria da população acha isso repulsivo. E os que o fazem podem fazer escondido, podem tripudiar de nós. Mas eles sabem que não estão agindo de forma correta. A consciência em algum momento vai gritar. Façamos a nossa parte, porque se nós queremos que a nossa sociedade seja honesta, que os nossos dirigentes sejam honestos, nós temos que ser modelos de honestidade. A começar de nós mesmos. Nada de atestado falso para pedir segunda chamada de prova, né? Nada de buscar um recibo de médico para poder abater o imposto de renda se não for na consulta. Essas são coisas que a gente tem que estar bastante atento. Nada de fazer gato na luz. Mas fulano de tal é um ladrão. Aí está lá falando e digitando de um programa pirata. Olha só. Eu vou fazer um manifesto contra a corrupção. E está usando o Windows pirata. O Office pirata. Oxente, gente. Então, se nós temos que ser autônomos, vamos perceber em nós a necessidade de mudança. E aí essa mudança, como Gandhi dizia, sê tu a transformação que queres para o mundo. Se nós queremos uma sociedade justa, sejamos modelos de justiça. Se nós queremos uma sociedade honesta, sejamos modelos de honestidade. Até porque se nós vamos falar em educação do espírito, de novo seremos livros vivos. Aquela história, a criança vai para a aula de evangelização. Ouve lá dizer que Jesus disse, olha, seja o vosso falar sem sim, não, não. Que mentir é feio. Que mentir macula, porque não é aquilo que Jesus ensinou. Tá, beleza, aula de evangelização no domingo. Aí vai para casa almoçar, aquela macarronada, se é família italiana, sempre macarronada, né? Aquela macarronadona, o pessoal se empanturra de macarrão e depois vai giboiar lá no sofá, né? Aí toca a campainha, o único que está acordado o suficiente é a criança. Aí ele atende a porta, é o fulano de tal, disse que eu não tô. Vai atender o telefone, é a vovó, disse que eu não tô. Aí a criança sabe assim, olha, meu pai mandou dizer que não tá. Bem feito, né? Entregou o mentiroso. O que a criança vai levar em consideração? O exemplo que ela teve ou a teoria que lhe foi passada? Então são coisas que nós temos que trabalhar em nós. Educar espíritos começa por educar a nós mesmos. E não ficarmos filosofando e ditando regras de comportamento para os outros. Você tem que ser assim, você tem que ser mais ameno, você precisa perdoar. Nós perdoamos.
Gente, a coisa mais hipócrita que existe é alguém chegar assim, não, mas você precisa perdoar, minha irmã. Ainda faz aquela cara piegas, né? Vai viver a vida dela. Vai viver com o marido que espanca. Não, você vai lá na polícia e denuncia. Usa a Lei Maria da Penha a seu favor. Sabe? Porque a gente tem que ter empatia com as outras pessoas. E aí, segundo Piaget, e olha só, seres encarnados, né? De 0 a 2 anos, a criança está no que ele chama de período sensório-motor. Tudo para ele é aprendido, o mundo é percebido pelos sentidos. Por isso que bebê põe tudo na boca. Porque o paladar é um dos sentidos que ele tem mais aguçado, porque aprendeu a mamar, né? E a satisfação da fome vem com aquele sabor do leite. Tá? Então, é o período do aprender sentindo, é o período do olhar, é o período da mãe que vai amamentar e aconchega, é o período do pai que vai trocar a fralda e põe o filho ou a filha nu sobre o seu ombro, sobre o seu dorso, também despido, para que eles sintam o contato da pele e sintam o nosso calor. Pais se distanciam dos filhos porque não colaboram nos cuidados da infância. Tem pai que nunca trocou fralda de filho. Eu não aguento aquele cheiro de cocô. Mas não fez? Na hora de fabricar, estava tudo feliz. Agora você tem que cuidar do produto da fábrica, uai. Então, a gente se aproximar através dos cuidados. Sabe? Levar para tomar banho junto, aprender a fazer higiene, ensinar a fazer higiene. Sabe? E não sobrecarregar a companheira. Machismo idiota, esse só. Sem contar que nos distancia do filho. Vira o provedor. Pais, os filhos olham para os pais, né? A figura que faz isso. Porque pode ser a mulher também. Não vamos imaginar que só homem se distancia de filho, não. Tá cheio de senhoritas aí que e colocam por conta da empregada, que deixam para a mãe cuidar e vão lá para o salão e vão para a academia. Estou fazendo uma crítica a quem se distancia dos filhos por não querer cuidar, independente de gênero. Tá? E aí depois vão ser olhados como provedores. Augusto Cury diz que alguns filhos olham para os pais como se a gente fosse caixa eletrônico. Faz aquela cara assim, se não tiver um tênis que acende eu vou ficar infeliz. Aí ele te dá, porque está se sentindo culpado. Depois que fica na adolescência, se eu não tiver a bicicleta eu vou ficar infeliz. A gente dá. Se eu não tiver o videogame, eu vou ficar infeliz. A gente dá. E quando é que a gente vai se dar? Vai até inclusive dizer, olha, o orçamento familiar é esse, minha filha. Meu filho. Não cabe esse pedido que você está fazendo. Acima dos 2 anos, de 2 a 7 anos, é o período pré-operacional. Esse é o período da imitação. Vocês já repararam? Que o menino calça o tênis do pai quando chega do futebol, fica com ele chulé desgraçado. Que a menina põe o salto alto da mãe, rouba o batom e borroca a cara inteira. É o período de imitar. De reproduzir as nossas ações. É o período mais perigoso da educação do espírito. Porque aqui não adianta o discurso, só o exemplo. Só aquilo que a gente faz e que eles observam a gente fazer é que é ensinamento. Dizer para alguém assim, não faça isso. Mesma coisa quando você já está na adolescência. Meu filho, eu não quero que você fume. O cigarro está aqui na mão do dedo. Eu não quero que você beba. E a chacoalhanda do gelo com o Scott está ali. Hipócritas. Se a gente vai educar, a gente tem que primeiro dar o exemplo. Já que eu falei do Gandhi na primeira parte, tem uma história que é magnífica atribuída a ele, né? Que uma mãe procurou o Gandhi que tinha um filho doente com diabetes 1, né? Aquela que é desde de nascença. E aí, para ele pedir à criança para parar de comer açúcar, para parar de comer doce. Porque se a criança continuasse comendo doce, morria morder. E ele disse assim, volte daqui a 1 mês. A mulher estranhou, mas obedeceu, era o Mahatma Gandhi. Depois de 1 mês, ela levou o menino, ele pediu que ele se aproximasse, olhou para o garoto e disse assim, pare de comer açúcar. Aí ela, mas era só isso? Você não podia ter dito isso há 1 mês atrás? Ele, não, há 1 mês atrás eu comia açúcar. Para eu dizer para ele parar, eu tive que parar primeiro. Olha a sabedoria. O ensinar pelo que se faz. Não é? Essa é a fase aguda da educação do espírito. É ali que os mitos caem. É ali que os mitos e os heróis deixam de ser heróis. Não é? De 2 a 7 anos. Primeira infância. Na observação do Piaget. Essas faixas hoje estão um pouquinho recuadas, né? Hoje as crianças, os espíritos estão mais
né? Cada vez essas faixas vão mais para cima, mais estreitas. Né? Isso aqui é década de 70. Né? De 7 a 12 anos é o chamado período operacional concreto, ou seja, a gente acredita no que vê, a gente acredita no que toca. Aí a evangelização se torna um desafio. Porque como é que você vai falar de perispírito para crianças? Ó, aqui é segundo e terceiro ciclo, não é? Finalzinho início do segundo ciclo, até o finalzinho do terceiro. Como é que você vai falar para alguém que só entende o palpável de perispírito, de reencarnação? Nossa, o livro Prática Pedagógicas na Evangelização do Walter Alves tem uma passagem, uma sugestão de aula de evangelização que eu achei magnífica e emprego até hoje. Principalmente quando ele fala a respeito da imortalidade, do ser espiritual que sobrevive ao corpo. E aí ele sugere assim, olha, pegue uma meia comum, branca, pinte um rostinho na meia e diga, olha, isso aqui é o espírito, envolvido no seu perispírito. A mão é o espírito, né? A meia é o perispírito. E aí num saquinho de papel, não pode ser saco de plástico, de papel, desse saquinho de porlapão, faz a mesma carinha. Quando o espírito reencarna, ele entra no corpo, e aí a mão entra no saco de papel. Mas à medida que o tempo vai passando, e a gente vai brincando com a mão, o espírito vai usando o corpo, vai fazendo atividades. Fatalmente, se o saco estiver bem ajustado, o saco de papel vai rasgar. Quando fica gasto esse saquinho de papel, o corpo morre. Então o espírito tira o corpo velho, mas olha aqui, ó, o perispírito continua vivo e continua do mesmo jeito. Não é explicar para a criança, nessa faixa etária, o que é encarnação e desencarnação, gente? Não é lindo? Ai, pior. É genial. Viu? Dudu está com quantos anos? Viu? Mas sempre é tempo, né? E aí a gente percebe como o Walter Alves faz sugestões interessantes. Mostrar o mundo espiritual, ele sugere fazer uma maquete com 2 placas de isopor. Embaixo a gente monta uma cidade normal, pinta, e aí a criança vai entender. Por enquanto não tem jeito, tem que ser assim, né? Embora se quebre um pouco a ideia de céu clássico, não vai ter nuvenzinha com anjinho, acima da placa pintada de azul embaixo você tem uma outra cidade, é a colônia espiritual. Materializar um pouco o ensinamento para que ele seja compreendido, operacional, concreto. Acima dos 12 anos, operacional formal, a capacidade de abstrair começa a se desenvolver. O abstrato começa a poder fazer parte da nossa existência. E da criança também. O desafio que vem aqui é que junto com isso vem puberdade e adolescência. O desafio da pulsão sexual, do desejo, da descoberta do corpo. E aí outros mecanismos têm que ser utilizados para manter a interação, para manter a afetividade e entender que essas coisas vão surgir. E elas são naturais. Mamãe, eu queria dar um beijo no meu coleguinha da evangelização, pode? Aí o pessoal vai dizer, ai, não pode. Por que não? Não? Se a gente não falar nada, se não fizer cara de espanto, bobear vai ser um selim. Então a gente tem que ter um cuidado danado, muito cuidado. E principalmente ter cuidado para saber com que mentalidade está lidando, né? Porque imagina se eu quiser tratar assuntos graves com essa faixa aqui. Aliás, tem uma história engraçadíssima de um pai daqueles da época da Revolução Sexual, né, 60, 70, que foi reprimido pelos pais da década de 50, então ele se propôs que jamais negaria aos filhos informação sobre sexualidade. E aí foi passando o tempo, ele amadureceu, deixou aquela fase mais hippie da vida e estava casado já com um filho de 5 anos. E ele passou a vida inteira preparado para isso. E aí, um dia a criança pergunta no café da manhã, papai, de onde é que eu vim? Ele engasga com sucrilho, né? É agora. E aí dá uma aula de biologia, de sexualidade, fala a respeito de fecundação. A criança diz assim, papai, isso é sexo. Eu quero saber de onde é que eu vim, porque o Joãozinho veio de Rio Bonito. Ele estava aqui, gente. Ele estava aqui. Não era aquele momento ainda. Apesar de que nas escolas hoje, e é necessário que assim seja, até para que a criança de 5 anos saiba, ninguém tem que tocar nas suas partes íntimas.
a não ser o papai e a mamãe, para te higienizar. Para te higienizar, e se você se sentir incomodado, reclame. Avise ao papai e à mamãe, avise a professora. Assim nós protegeremos as nossas crianças dos lobos que se apresentam algumas vezes em peles de cordeiro. E aí André Luiz faz um paralelo. Quer dizer, na verdade, o Walter faz um paralelo com o que o André Luiz traz para nós no livro Missionários da Luz. As faixas de André Luiz são um pouquinho mais largas, porque são só 3, mas ele diz o seguinte: de 0 a 7 anos, o Espírito está consolidando a encarnação. Quando ele vai na reencarnação de Segismundo, isso aí é magnífico. Porque ele diz assim, olha, até o 7º ano, o benfeitor espiritual do Segismundo vai estar ali coladinho com ele 24 horas por dia. Aí o André pergunta, mas e depois? Não, depois ele já vai ter autonomia o suficiente, a encarnação já estará consolidada, haverá momentos de mais liberdade em que Segismundo estará entregue a seus próprios tendores. Essa é a consolidação da existência física. Depois, dos 7 aos 14 anos, um emocional concreto. É interessante isso, a emoção desenvolvida com base na interação social. Daí a importância da escola e da família. Gente, o evangelizador da casa espírita fica com os nossos filhos 1 hora, 2 no máximo por semana. Quantas horas nós estamos com eles? Quem é o evangelizador mais frequente das nossas crianças, se não nós? Porque eles estão nesse período sob a nossa tutela e desenvolvendo emoções com base na convivência. Olha o que uma família desagregada, uma família confusa, uma família com brigas pode causar neste período terrível. Então é importante a gente estar atento ao que vai fazer. Então eu vou fingir que está tudo bem no meu casamento para o meu filho não saber que o casamento está em conflito. Não! Nós vamos tentar todo o possível para a relação se estabelecer e ficar normal e boa. Se não der, nós vamos sentar e conversar todo mundo e dizer, olha, esta união está sendo infeliz para nós. Provavelmente está sendo infeliz para vocês também. Porque vamos crer, gente, os filhos percebem. Os pequenos sentem quando alguma coisa não vai bem na relação dos pais. E porque nós amamos vocês, e porque não existe ex-pai, não existe ex-mãe, nós vamos nos separar, mas nós vamos continuar sendo seu pai e sua mãe e vamos continuar amando vocês. Essa é a atitude que deveria existir quando não tem mais jeito a relação. Mas o que na maioria das vezes a gente faz é o quê? Se ignora até a relação desgastar e depois usa os filhos de bucha de canhão. Sua mãe estava namorando alguém, seu pai já arrumou outra biscate e as crianças vivem no inferno. Então é muita atenção. E aí, mais de 14 anos, o despertar do Espírito. Olha só que coisa interessante. E por que eu falei que as faixas estão se encurtando? O livro Missionários da Luz é da década de 40, do século 20. André Luiz termina esse período mais espinhoso do despertar do Espírito, do surgimento das inclinações naturais aos 14 anos. O Piaget já começou a observar na década de 70 que isso acontecia aos 12. Então, os espíritos que estão encarnando, estão reencarnando mais maduros. Um amadurecimento emocional mais rápido. E isso impulsiona frequentemente o amadurecimento do corpo físico também. Ele vai ver no YouTube e também vai rir de mim, mas o meu caçula, Bernardo, fez 13 anos ontem. Eu calço 42, ele calça 44. Faltam 4 dedos para ele me alcançar na altura. E tem um discernimento, tem um tino, tem uma argumentação que se eu não ficar muito atento, me enrola. Então a gente tem que estar bastante ciente do compromisso que tem. Ciente da tarefa que recebe da divindade, porque olha, gente, escrever livro é legal, ser palestrante é legal, trabalhar em reunião mediúnica é legal, mas ser pai e mãe é muito melhor do que isso. Ser educador dos próprios filhos é muito melhor do que isso. A prova é que meu filho é meu aluno na universidade. E ele escolheu, não foi impulsão minha, não. Então, só para a gente poder perceber algumas características desses períodos, no período sensório-motor, aquele lá que vai até os 2 anos, o que a gente percebe é o seguinte, é fase de anomia.
Ninguém controla uma criança até 2 anos. Controla? Não controla. Tem que ficar atento. Tem que botar borracha em bico de mesa, né? Tem que botar tampa na tomada, porque eles vão fazer tudo que der vontade. É o tempo todo de vigilância. É por isso que é tão gostoso quando essas crianças dormem. Não é? Que paz que a gente tem. Né? Normalmente eles vão pingando até 11 horas da noite. Aí cai o pai para um lado, a mãe para o outro e o filho no meio. Né? Mas é a fase de anomia, fase de controle nenhum, nem externo nem interno. Mas nessa hora aprende pelos sentidos. Tato, paladar. Por isso o carinho é tão importante. Por isso o toque é tão importante. Por isso o cuidado na preparação e no entregar a refeição é importante. Por isso a higiene é importante. Mais importante do que qualquer outra fase, que a criança já passa a ter autonomia para fazer a própria higiene. Mas nessa aqui, quem faz somos nós. E ela precisa ser feita com carinho, ela precisa ser feita com atenção. E é interessante perceber que aqui, lógico, o amor é um instrumento de educação do espírito. Quem não ama essa tarefa, por isso que eu brinquei no começo do nosso estudo. Poxa vida, gente, 30 horas de aulas teóricas, 30 horas de aulas práticas, simulador de direção para tirar uma carteira de motorista. E ninguém tem que tirar habilitação para ser pai e mãe. Pelo menos nossas casas espíritas podiam trazer esse assunto mais vezes. Maternidade, paternidade, família deviam fazer parte da nossa grade de estudos em público. Para que o público que vem à nossa casa pela primeira vez entenda, essa instituição está preocupada com a minha tarefa de pai e a minha tarefa de mãe. Então eu posso buscar informação com eles. E nós teremos informação para oferecer. O Livro dos Espíritos é rico em orientações para os pais e as mães. A missão nessa fase é exclusivamente nossa. Terceirizar aqui para babá é um terror. Ter o cuidado, porque algumas vezes a nossa tarefa do trabalho, o casal trabalhando junto e o par trabalhando junto, porque nós não falamos só de famílias heteroafetivas, mas também de homoafetivas, né? Quando o par trabalha, a criança fica nas creches. A criança tem cuidadores. E aí, já que a gente não tem quantidade de tempo suficiente, que tenha tempo de qualidade. Que preste atenção na qualidade do tempo neste período. Quando entra no período pré-operacional, aquele da imitação, né? Aquele do repetir, do pegar o tênis com chulé do pai do futebol e calçar, de botar o batom da mãe, a gente começa também uma fase que é difícil, que é a do por regras. Mas eu quero continuar mais uma partida do videogame. Não, mas agora é hora de fazer tarefa de escola. Não, mas só mais um jogo. Agora é hora de almoçar. E existe uma maneira educativa, principalmente esses jogos de console, gente. Recomendação. Jogos de console tem um jeito fácil da gente educar a filha. É só puxar da tomada. Falou uma vez. Falou 2 vezes. Não atendeu, puxa a tomada. E aí quando é jogo online, então eu adoro. Porque eles têm aquela memezinha, pai, não se para o jogo online. Eu falei, então obedece na hora que a gente chama pela primeira vez. Né? Quando é jogo online, o que a gente faz? Desliga a internet. Olha como é que se educa também. Né? Heteronomia, as regras têm que vir de fora para dentro. Se a gente abre mão aqui, eu só vou levar na evangelização quando a criança quiser ir. Já era. Falou mais alto, eu velho. Porque quando chegar já vai ser tarde. Não, nessa fase, eles querem ver desenho animado, não querem ir para evangelização. A menos que seja aquela evangelização super cativante, cheia de amigos, cheia de atividades, com evangelizadores motivados. Me engana que eu gosto. Né? Tem que ser Diógenes, andar com a lanterna. Ele procurava uma pessoa honesta. A gente procura um evangelizador motivado assim, num meio tão desprezado. Quando a evangelização de crianças e jovens deveria ser a nossa tarefa mais empenhada da casa espírita. Porque ela garante a nossa continuidade. Gente, o nosso movimento espírita corre o risco. A gente aqui tem André, tem os meninos. Eu estou feliz de ter os jovens. Por quê? Porque a gente garante que essa casa vai ter continuidade.
Falei hoje de manhã, tem casa que eu vou fazer palestra que o mais novinho tem 60 anos. De casa. Uai! Né? Por quê? Porque não tem continuidade. Porque não atrai as crianças. Então é lógico, a gente tem problemas nessa área. E se nós queremos que o nosso movimento continue, é necessário sim motivar os jovens. É necessário sim abrir tarefa para o jovem na casa espírita. Não deixar ele só encostadinho lá na mocidade, não. Foi para comer, de volta, vem trabalhar. Nem que seja carregar cadeira, né, meu filho? O André faz tudo. Fazer bazar também. Fazer bazar é assim que tem que ser. Tá errado, não. Sabe? Excelente. Junta do bota para carregar cadeira junto. Né? E até isso é o importante para a nossa casa continuar. Porque, gente, reunião mediúnica, daqui a pouco a gente está do lado de lá fazendo reunião com os desencarnados, né? Serviço assistencial espírita, principalmente a caridade material, hoje em dia as prefeituras estão dando mais cesta básica que nós. Agora, evangelização com esse caráter, com esse conteúdo, só nós podemos fazer. Então, sejamos empenhados, responsáveis. A minha casa tem problemas também. Tem dificuldade também de manter evangelizadores, principalmente porque, como nós estamos colados com uma universidade, muitos dos alunos vão para o centro, começam a trabalhar, aprendem, fazem capacitação na evangelização e depois eles formam e vão embora. E aí, de repente, a gente se vê privado de evangelizadores, de uma hora para outra. Do ano passado para esse, formaram 3 e nós ficamos sem 3 evangelizadores na casa. Mas eles estão indo para trabalhar em outros lugares, tá, gente? Essa é a vantagem de ter um centro espírita como o Paulo de Tarso, que é um fomentador de tarefeiros. Nós temos trabalhador no Pará, nós temos trabalhador no Espírito Santo, nós temos trabalhador em Mato Grosso, porque eles passaram por nós, aprenderam e foram dar frutos em outro lugar. Lembrando a palestra de manhã, é a história de ser só semeador, não precisar ficar preocupado em ser colhedor. Então essa é a importância de pôr limites, de dar a diretriz. E a diretriz é, se nós nascemos no lar espírita, por que nós não vamos ser espíritas na sua íntegra? Agora, se a criança não quer ir para a evangelização, a gente arrasta. E aí um dia a gente quer ver a final do futebol e fica em casa e não vai para a nossa tarefa, o que ele vai aprender? Quer ver o último capítulo da novela? O que ele vai aprender? Então ali eles aprendem pela imitação. Nessa hora é que aparece o tal do porquê. Quantos porquês até os 7 anos, né? Ali é de 2 a 7. Quantos porquês? Mas por quê? Por quê? Para lembrar o Zequinha lá do programa que meu filho via, é o Castelo Rá-Tim-Bum. Né? Era muita pergunta, porque não adianta você só dizer é sim e não é não. Eles querem uma explicação. E na maioria das vezes, quando a gente perceber que o porquê, na verdade, é uma tentativa de torcer a nossa vontade, aí a gente diz assim, olha, por enquanto é porque eu sou seu pai e tenho a responsabilidade de te amar, te educar e dizer a você o que é melhor. Quando você tiver discernimento para escolher o que é melhor, aí você vai poder fazer as suas escolhas. Nessa fase do Dudu, o Maurício Júnior começou a ficar empolgado. Eu falei assim, meu filho, tudo bem, você vai poder ir a festas quando estiver na universidade, mas o horário de sair da festa é esse. E depois eu vou te buscar de pantufa e de pijama. E entro na festa, nunca saiu fora da hora. Né? Como funciona? Tá? Então a gente pode educar. Estão achando graça? Vai testar. Aqui o que funciona na verdade é o amor e os bons exemplos. É o amor e o impulso para que aquela criatura se sinta forte. A gente imagina assim, meu filho pode ser corrompido na universidade, meu filho pode ser... Se a gente dá sustentação afetiva, eles jamais... Há exceções, é claro, espíritos que são muito endurecidos, mas eles não vão abrir mão do nosso afeto para se enturmar. Quem se sente amparado, respaldado afetivamente, quem se sente amado, não abre mão desse amor que ele tem certeza, que ele tem confiança, para buscar simplesmente se enturmar. Até porque sabe que essas turmas, essas tribos, elas são muito fugazes. Elas trazem uma disputa interna muito intensa. Só vai realmente descambar quem já tem essa inclinação no processo reencarnatório, da sua condição de inferioridade, ou quem faltou, ou a quem faltou esse afeto, essa base afetiva na sua formação. É importante.
E aí nessa hora aparecem os pais e os evangelizadores como grandes instrumentos de educação do Espírito. Como aqueles que podem dar base, sustentação, garantia de que nós estaremos bem, de que eles chegarão ao seu ponto. Quando chega no período operacional concreto, é a hora da heteronomia plena. Tirar adolescente da cama para pegar na escola às 7h30 é o teste. Fazer filho adolescente que chegou da escola tomar banho antes de ir para o videogame é outro teste. Né? Então, é heteronomia plena mesmo, tem jeito, né? E aí a pessoa vai crer naquilo que ele vê e toca. Por isso aquele exemplo da reencarnação do saquinho de papel, para ver como é que funciona. Nessa hora, os conceitos de autoridade começam a mudar, né? Lembra que o Espírito se revela, começa a mostrar quem é? Começa a mostrar quem é, assim, mas o que meu pai está mandando eu fazer? Eu sei mais do que ele. Eu tenho a felicidade de já ter netos acadêmicos e netos da alma, né, independente do meu filho mais velho ter só 20 anos. Então, um dos meus netos, que tem o mesmo nome do Bernard, certa vez falou assim, mas quando eu era mais velho, falando para o pai e para a mãe, para o pai, quando eu era mais velho que você, eu não mandava você fazer isso. Com 5 anos de idade. Então é interessante a gente estar atento, porque a gente não sabe o que está ali, né? O que tem. E pode ter um verdadeiro tiranozinho. Pronto para nos dominar, pronto para mandar na gente. E eles gostam de fazer chantagem. Você não me ama, por isso que você não me deu tênis. Você não gosta de mim, por isso que você não me levou na festa. Aí disse, exatamente porque eu te amo é que eu disse não. Gente, o não, nessa faixa etária, que é um não que tem que vir com explicações, ele é uma prova de amor muito mais pujante do que o sim. Sim é fácil, não vai ter questionamento, não vai ter porquê. O não tem que vir com uma explicação amorosa. Então a gente vai exercitar o amor para dizer não. Não mata. Né? É exatamente porque nós enfrentamos frustrações que nós amadurecemos. É claro que nós não temos que ser frustradores profissionais dos nossos filhos, né? A criança abre a boca e já diz, não, deixa ele falar. Vamos negociar. Até porque, olha só que coisa interessante, essa é a hora da relação ser 6-4, né? 5-5 é anarquia. O filho tem a mesma autoridade, a mesma autonomia que a gente. Não tem. Não é ele que paga as contas. Tem um amigo nosso que era de Patinga, que ele dizia assim, ele conheceu uma senhora que tinha 9 filhas. Todas as meninas iam ao centro o tempo todo. Cresceram na evangelização, ela ficou viúva, as filhas continuaram indo ao centro. Só depois que se casavam e porque iam morar em outra cidade, deixavam de ir. E aí quando já estava lá só faltando a caçula para casar e ir embora, e ela continuava indo ao centro, ele perguntou, como é que você conseguiu para a senhora fazer com que as suas filhas fossem espíritas convictas até a fase adulta? É muito simples, meu filho. Você não é espírita? Ele disse, eu também sou. Você não acha que o espiritismo é bom? Eu também acho. Então, para minhas filhas, eu dizia assim, comeu do meu feijão, tem minha religião. Resolvido. As 9 tomavam uma fila no salão do centro. Tem discussão. Mas é o 6-4, tem negociação, tem margem para negociação. Porque 5-5 é anarquia. 9-1 é tirania. 6-4 tem uma margenzinha para negociar. Tem aquela gordurinha que a gente pode queimar, algumas mais, né? Mas tem aquela coisinha que a gente pode ceder, outras dizer não. Ceder de uma vez, dizer não 2. Dá para negociar. Porque é uma fase de intensa negociação e de questionamento da autoridade. E aqui, ó, não adianta mais discurso, né? Aqui o que conta são os modelos, os comportamentos. Isso é o que realmente vai determinar as conquistas. Quando chega no operacional formal, quando desabrocha o espírito de fato, aí a gente está a caminho da autonomia. Alguns nunca vão chegar. Principalmente se nós não deixarmos. Eu tenho que prever qual é a dificuldade que meu filho vai encontrar para eu poder limpar os caminhos para ele, porque eu quero que ele não passe pelos problemas que eu passei. Gente, os problemas que nós passamos fizeram que nós sejamos fortes como nós somos. Não, eu jamais vou dizer não para o meu filho quando ele quiser ver desenho animado, porque meu pai dizia não para mim. Mas tem hora que tem que dizer.
Volto a insistir, o não é prova de amor mais pujante, né, do que o sim. E quem não passa pela frustração não desenvolve autonomia. Ele vai ouvir assim, sim, 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 sim. A hora que o chefe disser, não, me aborreci, não gosto desse emprego, vou embora. Aí vai ficar com 30 anos dentro da casa da gente, assistindo animação e jogando videogame, sem fazer nada para contribuir com o orçamento familiar. É falta de cuidado, é falta de educação do espírito. Então, nessa hora, é construção de conhecimento. Deixar que aprendam também às próprias custas, com a própria experiência. No livro Fome de Quê, eu conto uma história que tem a ver com o meu filho mais velho, quando ele entrou no ensino médio, com 15 anos. E aí, aquela habitual da escola fundamental não é o mesmo ritmo de um curso técnico. E vem as tarefas, e vem aquela coisa, e é lógico, amadureceu também, não tem aquele compromisso de abrir o caderno para ver se tem tarefa. Eles é que tem que chamar. E aí, certo dia, né, pai, me ajuda na tarefa de geografia? Ajudo, meu filho. Para quando? Para amanhã. Quando que isso vai passar? Dá 3 semanas. E por que você veio falar isso comigo agora? E aí, mas é porque eu tinha outras coisas para fazer. Filho, você estava jogando videogame, você estava fazendo isso. Aí comecei a enumerar as coisas, o uso do tempo. Tá bom, o que eu posso fazer para te ajudar é te passar as referências. Está aqui a pesquisa disso, está aqui a pesquisa disso, está aqui a pesquisa disso. Boa noite. Ele ficou até 3 horas da manhã preparando o trabalho. No outro dia foi para a escola acabado. Nunca mais acumulou tarefa. Aprende. Ou se aprende. Então, essa história eu coloquei para abrir o meu capítulo sobre fome de disciplina no nosso livro Fome de Quê? Tá? O aflorar da sexualidade também vem nesse momento. E aí é aquela hora de fazer o discurso que eu falei no começo. Não, papai cuidou bem de filhinho, mas não vai cuidar de netinho. Você tem informações. As informações que quiser também pode trazer que a gente discute, conversa. Agora, tenha cuidado e tenha cautela em relação a você mesmo, a sua saúde e tudo mais. Falar abertamente com os jovens. Isso para ele já está sendo divulgado nas redes sociais, nas mídias. Ele já vem lidando sobre isso, com esse assunto, antes mesmo de entrar na puberdade. Se nós deixarmos para conversar tarde demais, nós vamos perder o timing como aquele pai lá do menino de 5 anos perdeu. Porque ele falou de sexualidade antes do tempo e depois já era. Então é ali nessa fase mesmo, é nessa hora mesmo que é sentar e conversar. Olha, isso assim acontece. Isso pode acontecer. Essas transformações vão acontecer com você. São normais. Porque isso é necessário. E sem preconceito, sem vergonha. Nenhum problema em um pai conversar com a filha sobre menstruação. Nenhum problema da mãe falar com o filho sobre masturbação. Melhor que isso seja discutido e ventilado dentro de casa com a amorosidade que a relação paternal-maternal exigem do que na rua. Então é hora de nós sermos educadores de espíritos nesse sentido, com esse teor. Nessa hora o espírito se revela, como os próprios amigos espirituais disseram a Kardec. E aí o que deve haver é uma amizade com os pais e com os evangelizadores. Eles nos respeitarão não porque nos temem, mas porque sabem que têm em nós amigos. Tanto nos evangelizadores quanto nos pais em casa. Ser amigos dos nossos filhos não quer dizer ser amiguinho. Não quer dizer que eu vou com você tomar um chopinho. Não. Assim como ser amigo dos nossos alunos também não é sair para tomar chopinho com eles. Existe e tem necessidade, para haver educação, a necessidade de hierarquia. Mas é não ser aquela criatura distante. Né? Não ser inacessível. Não causar temor em vez de amor. E essa é uma proposta importante para cada um de nós. E aí, quando a gente fala das metodologias, como nós falamos dos estados, tem processos educacionais que não vão até a autonomia. A gente fica muito preocupado com algumas propostas que acontecem por aí. Por quê? Porque elas desrespeitam as individualidades. Começa por aí. Elas querem uniformizar todo mundo. Gente, cada espírito é um espírito. É claro que não dá numa aula de evangelização para você montar 5 aulas de evangelização diferentes para 5 crianças. A gente tem que dosar. Um pouquinho acima da capacidade do que está mais abaixo, um pouquinho abaixo da capacidade do que está mais acima. E tentar fazer com que isso seja mais homogêneo. Mas trabalhar a realidade do evangelizando. E principalmente evangelizar para autonomia.
para que não seja mais necessário dizer, você faz isso, você não faz aquilo. Mas você aprendeu, e aí pergunta, o que você acha dessa atitude que você está querendo fazer? O que você gostaria que fizessem com você a esse respeito? Essa é importante. Então e tem processos da educação formal, da escolarização, tem instituições que ficam na metodologia da pura anomia. É aquela história, tudo pode, ninguém tem regra, por isso tantas agressões a docentes em salas de aula no ensino médio, no ensino fundamental parte 2 e no ensino médio. Por quê? Porque não tem, existe uma proposta assim, é o indivíduo que vai moldar o meio. É o indivíduo que vai determinar como será o coletivo. Não! E aí como é que ficam as regras de convivência? E como é que fica o respeito? E como é que fica a alteridade? A alteridade, hein, gente? Não é a autoridade, não. Né? Aquela percepção do outro, do respeito ao espaço do outro. Tem que vir daqui. Também existem algumas instituições que vão para o outro lado. A da heteronomia, né? Você passa perto do professor, parece aquelas escolas inglesas, né? Ou então aquelas coisas que aparecem de, por exemplo, Sociedade dos Poetas Mortos, ou a própria série do Harry Potter, que você tem os alunos todos uniformizados, quase batendo continência para os professores. E é exatamente o que acontece aqui. Aqui é o que a gente chama de comportalismo extremo, né? O senhor Burroughs Skinner dizendo assim, é o meio que modela o indivíduo. O meio diz e o indivíduo se adequa ou desaparece. Peraí, eu estou repetindo um discurso velho, não é isso não. Né? Mas alguém já disse isso também. Né? Então é importante a gente estar atento a isso. O que acontece aqui? Aquilo que uma musiquinha que a gente ouvia de uma cantora brasileira que mudou de nome, mas na época que ela fazia sucesso, ela dizia assim, toda donzela tem um pai que é uma fera. Mal sabe ele que a fera é ela. Né? Hoje ela se chama Baby do Brasil, ela é Baby Consuelo dessa época. E aí lá no interior de Minas a gente diz, quando a gente espreme demais para segurar, foge tudo pelo vão dos dedos. É nessa hora que você pressiona o jovem. E aí ele revolta-se contra o meio e vai lá e atira em todo mundo, como nós vimos em Suzano. Como nós vimos em instituições. Porque a heteronomia, ela vale até um determinado ponto. Ela vai até um determinado nível de tolerância do indivíduo. Quando ele se sente oprimido demais, ele tende a se rebelar. E como ele não tem meios de se rebelar pelo diálogo, ele não tem meio de se rebelar pelo discurso, ele se rebela pela violência. Pelos comportamentos de depredação das escolas, pela agressividade aos professores. Também aqui. Então é importante a gente estar atento a isso. A metodologia da autonomia pensa um pouquinho diferente essa história. Ela diz para nós o seguinte, olha, né, existe uma interferência do indivíduo no meio, porque o meio é a construção da coletividade, cada um de nós contribui com seus conhecimentos e tendências, mas o meio também pode nos influenciar. E é no equilíbrio dessas forças que a gente vai chegar a uma sociedade e a um indivíduo mais felizes. Ótimo! Aqui eles vão saber discernir. Mas existe a metodologia espírita, que ainda leva em consideração, além, né, da influência do indivíduo sobre o meio, do meio sobre o indivíduo, considera o mundo espiritual, a nossa realidade espiritual, que recebe e manda influências para o indivíduo e recebe e manda influências para o meio. Quando nós temos no noticiário marcando, pontuando, mostrando só os criminosos no evento lá de Suzano, né, tornando as vítimas números, o que é que está sendo destacado aqui no mundo espiritual? Que aquilo é que deve ser feito, que é aquilo que vai dar fama. Agora, se as nossas mídias, e se nós nos recusarmos a assistir, eles vão acabar fazendo. Passarem a colocar apenas a citação do fato, sem descrever a história de vida, sem falar dos criminosos, mas mostrando e dando história às vítimas, destacando quem pereceu, aí as pessoas vão pensar assim, olha, aquele lá, como Jesus, né? A vítima foi ali destacada. Jesus é muito mais importante que Pilatos. Jesus é muito mais importante que Judas. Jesus é muito mais importante que Herodes. Mesmo que Tibério, que era imperador na época. Todos eles passaram e nós lembramos de Jesus até hoje. Então vamos valorizar, vamos destacar o bem. É difícil, tem que garimpar nas informações, mas existe o bem. Existe o bem nas redes sociais.
existe o bem no YouTube, existe o bem na TV aberta. Vamos valorizar isso, estar junto com os nossos pequenos, para ajudá-los a escolher, para ajudá-los a buscar o melhor. E mais ou menos essa figura eu tirei do livro Educação do Espírito, do Walter Alves. Né? Ela mostra aquilo que nós falamos antes e lembra o seguinte, olha, o nosso passado espiritual está guardado no nosso inconsciente. Né? O nosso presente, ele é aquilo que nós fazemos hoje. E é no presente que existe a maior interação com o meio. O meio desconsidera completamente o nosso passado. Só para ser preconceituoso é que ele usa o nosso passado. Né? E o meio sequer está interessado no nosso futuro. Agora, o mundo espiritual nos interfere sempre. Interagimos sempre. E aí, olha só, quando se fala de superconsciente aqui lá na psicologia, pelo menos o que eu consegui entender do Freud, posso estar errado, tá, gente? Se alguém souber, me corrige. Mas assim, são os nossos estratos de conhecimento que a gente nem percebeu que pode acessar ainda. Do ponto de vista espiritual, é a nossa propensão para o progresso, para o bem. É o ser espiritual que nós somos, com um conjunto de influências positivas dos nossos benfeitores, dos amigos que nos conduzem pelo processo evolutivo. Nós somos organismos dignos de confiança. Não é isso que o Rogers diz? E Rogers não era espírita, mas ele percebia que nós tínhamos mais do que só um amontoado de células. Só um corpo de carne. É nessa hora, então, que a gente percebe. Aqui parece coisa do Superman, né? Pro alto e avante. Mas o que é mais importante é esse texto aqui, ó. Entre a horizontalidade das ações humanas e a inspiração superior, o espírito avança para frente e para cima, pro alto e avante. Mas é exatamente isso. Em cada encarnação, a gente cresce um pouquinho em intelectualidade, cresce um pouquinho em espiritualidade. Cresce um pouquinho em intelectualidade, cresce um pouquinho. E vai assim crescendo. E vai assim evoluindo, e vai assim se educando. Tá ok? Agora, o mais importante, eu já chamei a atenção. Os evangelizadores da Casa Espírita ficam com as nossas crianças 2 horas por semana, quando muito. E nós ficamos o tempo todo. Então, a proposta é educação do espírito no lar. É em casa. Os pais são os primeiros e os mais importantes evangelizadores dos espíritos que reencarnam sob a nossa tutela. Mais do que isso, é importante nós nos colocarmos como missionários. Questão 582. Eu disse que ia chegar nela, né? Ó, pode-se considerar como missão a paternidade? Kardec pergunta para os espíritos. E eles respondem, é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever. E que envolve mais do que o pensa, o homem e sua responsabilidade quanto ao futuro. Aí a gente pensa assim, deve ser quanto ao futuro deles, né? Eu tenho que ser um bom evangelizador, eu tenho que ser um bom educador, para que os meus filhos não sofram o que eu sofri. Gente, nós somos reencarnacionistas. Os espíritos estão falando do futuro deles, sim, mas eles estão falando mais ainda do nosso. Onde é que a gente quer reencarnar? Na casa de uma das crianças que a gente evangelizou ou na casa de qualquer um? Eu preferia reencarnar na casa de um dos meus evangelizantes. Só para mostrar que eu já estou investindo nisso, outra história pitoresca, né? As redes sociais, aí voltando a essa, você não lembra, Dudu, porque Orkut não é do seu tempo. Né? É do tempo do André, mas não é do seu. Né? Então, na época do Orkut, a gente tinha aquelas comunidades, as pessoas discutiam, era até um pouquinho mais inteligente do que é hoje, esse negócio de Facebook, WhatsApp, Twitter, então nem pensar. Né? E aí a gente conheceu várias pessoas, inclusive longe daqui do Rio de Janeiro. E eu travei contato com um jovem, na época ele tinha 17 anos, empolgado com o espiritismo, empolgado com Esperanto, em Natal, no Rio Grande do Norte. E aí entrava nos debates, conversava com as pessoas, ele era realmente muito inteligente e esclarecedor, ele é realmente muito inteligente e esclarecedor. Tornou-se um filho da alma, assim como eu fiz com o André. Né? E é interessante por quê? Porque a gente conversava muito. E ele se colocava nos embates, principalmente com os profetantes de outras religiões, muito coerente, mas assim percebia-se que faltava um ou outro detalhe do conhecimento da doutrina. Eu falei, por que você não estuda um pouquinho mais a codificação? Por que você não lê um pouquinho mais Kardec? Ele, é difícil. Então, se isso era na década de 90, né? De 90 não, mas no início da década de 2000, tinha mesmo a edição da FEB com a tradução do Guion Ribeiro, da década de 40 do século passado. Um português super elaborado. E aí eu sugeria, leia pelos livros da tradução do Herculano Pires,
que são da década de 70, com o português mais atualizado, talvez facilite para você. Ah, mas não tem aqui. Ó, gente, eu sou livreiro do Paulo de Tarso. Encomendei os livros, paguei do meu bolso, mandei para lá. Chegou, ele ficou todo feliz, ficou todo contente. Entrou lá, começamos a conversar e de repente ele passa assim, mas peraí, você não me conhece? Ainda bem que era um jovem atento, né? Porque ele podia ser uma outra criatura mal intencionada. É verdade, nós ainda não nos encontramos. Então por que você me mandou esses livros? Aí eu soltei essa, gente, é porque eu sou inteligente. Vai que você é meu avô e me dá os meus livros de volta. É isso que a gente tem que fazer. É um investimento com relação ao nosso futuro. Não necessariamente ao deles. E os espíritos ainda continuam. Olha só que coisa interessante. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àqueles uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Agora vem o alerta, a cacetada na cabeça dos educadores descuidados. Mas muitos, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que informar o caráter do seu filho. Olha só. É muito happy hour, é muita academia e pouco cuidado dos filhos. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda. É missão, e é missão da qual nós não devemos descuidar de jeito nenhum. Não basta só a gente ficar dando, mas meu filho tem as melhores escolas, meu filho só tem roupa de marca, mas não tem atenção, não tem cuidados. Vocês lembram em 2006, quando jovens de classe média alta espancaram uma empregada doméstica lá na Barra? Quando o pai foi tirar o filho da cadeia, estava todo triste, com óculos caríssimos. Eu não entendo como esse menino fez isso, ele sempre teve tudo. Tudo, menos atenção. Menos o cuidado de saber com quem que ele brincava, o que ele falava, quais eram os discursos das pessoas em volta dele. Depois lamenta. Tá? Não basta dar coisas, é preciso aprender a dar a si mesmo. Tempo não precisa ser de grande quantidade, mas precisa ser de grande qualidade. E aí eu poderia, sem dúvida nenhuma, companheiros, passar o resto da tarde, é quase noite já, não, tarde, né? Falando mais sobre a educação do espírito. Gosto, sair de casa 6 e pouco da manhã para poder fazer a primeira palestra e chegar aqui agora e a gente concluir a nossa tarefa já no entardecer. Mas nada disso teria valor se eu tivesse saído de casa e deixado a minha missão mais importante por fazer. O meu momento mais significativo, a minha tarefa mais importante é essa aí. Aí agora eles vão ver tudo que eu falei e vão me perdoar, porque tem uma homenagem, né? Olha só. Esse é o Maurício Júnior, esse é o Bernardo, que fez 13 anos ontem. Né? Então a gente vai vendo e vai acompanhando o progresso bem de pertinho. Vai aproveitando e conversando, e às vezes errando, porque a gente precisa aprender também. Nós também estamos em aprendizado. Do contrário, a gente não educa para autonomia. Tá? Eu acho que simbólico do educar para autonomia são essas duas fotos. Essa foto aqui é o primeiro dia de aula do Bernardo na escola. E a intenção é que eles cheguem a esse nível de autonomia, embora não com esse tamanho. Né? Porque é exatamente isso que é a nossa tarefa. É exatamente isso que é proposto para nós. Que nós sejamos amigos, amorosos. Encerro a minha tarefa lembrando que essa proposta aparece em todas as culturas religiosas. E há um autor em especial, que não é espírita, que já desencarnou há muito tempo, mas que é muito espiritualizado. E ele fala a respeito desse nosso compromisso, dessa nossa missão, da questão 582 do Livro dos Espíritos, da forma mais linda e poética que eu conheço. Numa das suas obras, Khalil Gibran fala a respeito de um profeta, de um sábio, que como Sócrates fazia, também ele, como sufi, fazia pelo Oriente, caminhando de vila em vila, esperando que as pessoas lhe trouxessem questionamentos. E aí numa vila diz que uma mulher se aproxima com uma criança no colo e disse, fala-nos dos pais. O profeta olha o firmamento, olha de novo aquela criança, aquela cena da criança no colo da mãe, e canta o mais lindo poema de paternidade e maternidade que eu conheço. E o profeta diz assim, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vem de vós, através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, eles não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes o vosso amor,
mas não os vossos pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, porque elas vivem na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis fazer-vos como eles, mas jamais tenteis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás, nem estaciona nos dias passados. Em verdade, vós sois arcos, dos quais vossos filhos são lançados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que as flechas sigam rápidas e para longe. Seja o vosso encurvar na mão do arqueiro a vossa alegria, o vosso galardão, porque assim como ele ama a flecha que voa, ama o arco que permanece estável. E nós que somos espíritas, sabemos se hoje somos arcos, nós já fomos flechas e seremos de novo. Sejamos sábios e eduquemos aqueles que nos forem confiados, porque é em relação ao nosso futuro que faremos investimentos. Muita paz a todos, meus irmãos. Muito obrigado.